Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa série As Armadilhas da Pornografia. Eu espero que essas aulas estejam realmente sendo significativas na sua vida, uma vez que todo esse contexto que nós estamos estudando traz conhecimento para você, a fim de que você possa mudar seus comportamentos se for necessário, mas também esse conhecimento vai te ajudar a ajudar outras pessoas que possivelmente possam estar precisando de mudanças comportamentais. Antes de nós entrarmos aqui no nosso tema de hoje, gostaria que você, se não é inscrito no nosso canal, se inscrevesse e ao mesmo tempo você pudesse aí curtir esse vídeo para que nós pudéssemos tê-lo entregue a mais pessoas, tá bom? Também gostaria que você, caso ache necessário, duplique esse vídeo, ou seja, compartilhe com pessoas do seu conhecimento para que essas pessoas também recebam a bênção do conhecimento que você está recebendo. Fechado? Nosso vídeo de hoje trata sobre as causas do desejo de consumir pornografia, ou seja, o que leva uma pessoa a ter desejo de consumir pornografia. Como essas causas são muitas e eu escolhi pelo menos umas 2 dezenas, eu vou separar o vídeo em 2 partes, tá bom? Essa é a parte 1, depois vai ter a parte 2, justamente falando sobre o que leva uma pessoa a de fato ter o desejo de consumir pornografia. Primeiro motivo é transferência de responsabilidade. Nós estamos vivendo uma época, infelizmente, muito ruim, onde as pessoas não querem assumir responsabilidade pelas suas próprias ações. Então nós temos muita gente, infelizmente, que ao invés de assumir a responsabilidade por tudo aquilo que fala e por tudo aquilo que faz, elas estão transferindo responsabilidade para quem não tem nada a ver com a história. Por exemplo, tem muita gente que transfere responsabilidade dos seus erros para os pais, tem muita gente que transfere responsabilidade dos seus erros para o cônjuge, isso é muito comum. Tem muita gente até que transfere responsabilidade para as circunstâncias da vida e tem outros tantos que são tão ousados que até transferem responsabilidade dos seus erros, das suas más escolhas à pessoa do próprio Deus. Nós somos incongruentes a não entendermos que, pela liberdade de escolha que Deus nos deu, nós podemos escolher aquilo que é bom ou aquilo que é ruim, vai depender de nós mesmos. E se você escolhe aquilo que não é tão bom, como por exemplo, consumir pornografia, você tem que assumir o ônus dessa situação, porque foi uma decisão pessoal. Então, infelizmente, muita gente tem como causa para consumir pornografia facilidade de repente colocar a culpa em outra pessoa, ou quem sabe em alguma circunstância, para justificar o fato de estar consumindo pornografia. Segunda questão é curiosidade para novas descobertas. Isso acontece principalmente quando a pessoa é muito jovem e ela está com o desejo de repente, conhecer um pouco mais sobre a vida nesse aspecto privado e sexual, e principalmente quando a pessoa, quem sabe, pode ter vivido no lar onde houve muita repressão, quem sabe no sistema religioso muito conservador, quem sabe também numa família onde os pais não discutiram esses assuntos com muitos pormenores, com os próprios filhos, não é? E aí, por conta disso, essa pessoa, quem sabe, esteja de fato querendo adquirir conhecimento, mesmo que sem tanta malícia, mas depois isso vai fazer com que a pessoa, infelizmente, entre num ciclo vicioso que talvez ela não consiga sair com muita facilidade. Pode até acontecer também de algumas pessoas já casadas, com vida sexual ativa, querendo consumir pornografia com a intenção de, quem sabe, conhecer algo mais para tentar trazer o que nós chamamos de um apimentamento para a relação, como se isso fosse algo que fosse acontecer mesmo com tanta naturalidade, com tantos benefícios quanto se imagina, o que na verdade não é assim, tá? Posso dizer para você com toda a convicção por acompanhar tantas pessoas que fizeram isso e se deram muito mal. Terceira razão, frustrações emocionais passadas ou presentes. Então, muitas vezes pode ser que as pessoas estejam usando o consumo da pornografia como uma espécie de subterfúgio. Elas passaram por algumas frustrações muito grandes e de repente elas estão dizendo, bom, eu mereço de repente ter um alívio dessa frustração, e esse alívio pode ser justamente de uma fonte não muito saudável, que seria o consumo da pornografia propriamente dita. A grande questão é que essas pessoas não percebem que o consumo da pornografia ele é tão ruim que só vai causar mais depressão do sistema nervoso e vai fazer com que a pessoa tenha muito mais revolta, quem sabe, por conta daquilo que vai assistir, por conta daquilo que vai consumir e quem sabe até por conta daquilo que vai praticar. Então, infelizmente, essa é uma das causas e acontece também com muita frequência. A quarta causa é frustração social com pessoas, de repente com trabalho, com situações do cotidiano, e essas pessoas também acham que, de repente, por conta do estresse que elas estão enfrentando no seu dia a dia, elas têm uma justificativa plausível para dizer, bom, eu posso, ao invés de enfrentar o meu problema no tete a tete, eu vou protelar a solução desse problema e vou consumir pornografia como uma espécie de alívio, quando na verdade protelar problemas não resolve problemas. Problema você resolve olhando para ele, olho no olho, tete a tete, dizendo eu vou resolver, nós vamos colocar um ponto final nessa história, tá bom? Então, essa causa também não é tão justificável quanto as pessoas imaginam. A quinta causa é a frustração com relacionamento, pode ser relacionamento presente ou passado, né?
Muitas pessoas podem ter tomado a decisão de se relacionar com alguém ou com algumas pessoas ao longo de um processo que fez com que elas fossem, ao longo do tempo, frustradas por conta das suas expectativas não atendidas. E aí, por conta desses relacionamentos fracassados, ela vai se fechando, e ela não quer correr risco de repente, se entregar mais uma vez para uma outra pessoa e, portanto, ela começa a buscar solução para essa circunstância através do que nós chamamos de sexo solitário, onde a pessoa vai fazer sexo sozinho, principalmente através da masturbação e do consumo consequente de pornografia, tá bom? Isso demonstra, inclusive, uma própria instabilidade emocional da pessoa e também falta de maturidade. Repito, problemas não se correm, problemas você resolve. E as frustrações por conta de relacionamentos não se resolvem no consumo de pornografia, porque o consumo de pornografia é nada mais, nada menos do que apenas uma grande ilusão e uma mentira das mais crassas possíveis que as pessoas, muitas vezes cegas, não conseguem enxergar. A sexta causa é baixa autoestima. Muita gente tem uma autoestima muito baixa e por conta disso prefere mais o isolamento, por conta disso até porque tem medo de ser rejeitada, tem medo de ser criticada. E aí então ela acaba se isolando e por conta do isolamento, e aí como é uma pessoa normal, que sente desejo, que sente vontade, os hormônios estão trabalhando, essas pessoas podem muito facilmente, quem sabe, vir a entrar no consumo de pornografia com a intenção de aumentar a sua autoestima, mas isso também não vai acontecer, infelizmente. Sétima causa, emoções e sentimentos reprimidos. Há muitas pessoas que já nasceram com um pouco mais de possibilidade de serem mais retraídas, de serem mais fechadas, e essas pessoas, elas acabam crescendo assim, né? Outras passaram por sistemas muito opressivos, seja dentro de casa ou fora de casa. Algumas pessoas simplesmente ao longo da vida se impuseram a essa circunstância, elas quiseram, de repente, ser pessoas realmente mais reprimidas, e aí por conta disso elas acabam literalmente tentando achar um subterfúgio, tentando achar um caminho, uma rota de fuga, e talvez a rota de fuga seja o consumo da pornografia, que infelizmente vai fazer com que ela seja uma pessoa cada vez mais reprimida, porque na verdade a pornografia faz a pessoa afundar numa situação muito pior do que aquela que ela já se encontra. Em oitavo lugar, nós temos problemas de abusos sexuais do passado, né? E aí nós temos não só os abusos sexuais, mas o que envolve também os abusos emocionais. E eu tenho plena convicção de que todas as pessoas que foram abusadas sexualmente no passado, elas carregam, né? Ou pelo menos já carregaram, mas de uma certa forma carregam no mínimo lembranças. Outras tantas ainda continuam com traumas. E principalmente aquelas que foram abusadas sexualmente mesmo, que foram tocadas, quem sabe até foram estupradas por uma ou mais vezes, elas se fecham, e isso não é anormal, pelo contrário, a pessoa passa a ter uma aversão a essas questões relacionadas à sexualidade justamente por conta dos problemas que vivenciou e, consecutivamente, sem ter culpa, não é? Porque normalmente essas pessoas abusadas não têm culpa de terem sido abusadas. Então, infelizmente, isso pode levar uma pessoa ao isolamento. O isolamento pode levar, quem sabe, à tentativa de trazer um pouquinho de prazer para a sua vida ou de suposta alegria através do consumo de pornografia. Em nono lugar estão as ilusões com as constantes frustrações, não é? Tem gente que, por falta de malícia, talvez, por falta de maturidade, acaba acreditando em tudo e em todos. Talvez viva sempre na Terra do Nunca, lá do Peter Pan, ou quem sabe vive nas Crônicas de Nárnia, e aí por conta disso acaba falando e se entregando a situações que não deveria, e por conta disso acaba se frustrando muito, né? A pessoa tem uma ilusão de que as pessoas são de um jeito, de repente não são, elas se iludem a tal ponto de se frustrar, e depois, quem sabe, num fechamento de comportamento, ela busca pornografia como meio de escape. Em décimo lugar, falta de educação sexual correta em casa. Como eu disse, muitas pessoas infelizmente passaram dentro de casa, quem sabe anos com problemas de comunicação, quem sabe falta de diálogo ou falhas no diálogo. O relacionamento talvez entre pais e filhos não foi dos melhores. Faltou também exemplos daqueles que eram responsáveis pela criação dos filhos, né? E isso acabou gerando justamente nessas pessoas essa falta de educação sexual que consecutivamente levou essas pessoas a buscarem conhecimento e talvez tenham ido justamente em fontes sujas, em fontes já de águas muito turvas, e elas acabaram conhecendo de modo errado aquilo que poderia ser extraordinário para a vida delas, e talvez elas estejam vivendo um afundamento na pornografia permanente por conta dessa circunstância que passou na sua própria casa. E em último lugar, para esse vídeo, timidez para se relacionar, não é? Tem muitas pessoas que são tímidas, e essa timidez, ela pode vir por uma série de situações, mas principalmente por conta de monstros, como eu costumo dizer, que as próprias pessoas criam, e elas passam a ser tímidas por conta
conta de situações que elas vão criando, e aí isso impede que elas se relacionem de maneira normal com outras pessoas, inclusive até vindo, quem sabe, a se casar para ter um relacionamento sexual saudável, e aí talvez o escape para elas seja o consumo da pornografia. Então aqui nós vimos pelo menos 11 fatores pelos quais as pessoas podem ser levadas ao consumo da pornografia, e no próximo vídeo nós vamos ver outras causas mais, tá bom? Vem comigo, tem muita informação para você.